Meus irmãos, uma boa noite, paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de tratar um assunto que eu já tenho falado muito aqui no meu canal, já tenho falado muito no Facebook, a respeito da volta de Jesus, dos sinais que precederiam a sua volta. Vou estar usando como base o texto de Mateus capítulo 24, do verso 4 ao verso 7. Isso são alguns dos sinais, não são todos, mas são alguns. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O capítulo 24 de Mateus, ele já começa com Jesus falando a respeito da sua segunda volta, com Jesus falando a respeito dos sinais que precederiam a sua vinda, qual era o estado que o mundo estaria, o que estaria acontecendo tanto dentro da igreja quanto fora. Aqui eu peguei somente alguns exemplos para fazer um vídeo bem rápido, porque esse tema é um tema muito extenso. Vamos falar aqui a respeito agora, verso 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o verso 4 e verso 5. Falsos cristos. Eu vou citar aqui para você somente 5 dos que já se intitularam a reencarnação de Jesus Cristo. Pessoas que dizem ser o Messias reencarnado. Primeiro, Vissarion, da Rússia. É um homem que tem arrastado multidões, dizendo ser também a reencarnação de Jesus Cristo. Davi Shapper, da Inglaterra. Aqui no Brasil, Henri Cristo. Um japonês, Shoko Asahara. E um americano, Michael Travesser. Esses são apenas 5 dos muitos que têm aparecido por aí. Pessoas com doutrinas de demônios, espíritos enganadores, dizendo ser o falso, dizendo ser a reencarnação de Jesus Cristo. E esses têm arrastado multidões, como Jesus disse, e enganarão a muitos. Satanás, ele é o mestre da arte do engano. Ele sabe como enganar o homem. Satanás tem poder, mas nós que somos cristãos, temos que estar atentos a tudo isso, pregando o verdadeiro evangelho, do verdadeiro Jesus Cristo, porque muitos se dizem Cristo, mas somente um ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus que nós temos que acreditar, não desses falsos cristos. Existem também algumas religiões que colocam pessoas acima do próprio Deus. Isso não é válido, isso não existe. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a Bíblia fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele foi o único que morreu e ressuscitou por nós. Ele ressuscitou mostrando para nós que nós seríamos também ressuscitados no último dia. Ele morreu como Cristo. Ele foi assunto ao céu. E quando, pouco antes dele morrer por nós, ele disse que voltaria para nos buscar um dia. É nesse momento onde ele cita esses versos do capítulo 24 de Mateus. Nós temos que estar em alerta. A volta de Jesus está muito próxima. Breve acontecerá. Breve nós seremos arrebatados. Existem religiões que não acreditam na volta do Senhor. Outras até acreditam, mas não para todos. Eu acredito que nós seremos sim arrebatados. Nós, os que esperamos no Senhor, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, fala assim: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu acredito nisso. Jesus, no capítulo 14 de Mateus, verso 1, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou vos preparar lugar, e quando eu vos preparar, eu voltarei e vos levarei comigo. Para onde eu estar, vocês estarão também. Aleluia! São palavras de Jesus. Eu creio sim no arrebatamento para quem crê, porque é pela fé que nós somos salvos. E se é através da fé que nós somos salvos, nós temos que crer. Veja o que fala Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Viu? É pela fé. Então, quem acredita que Jesus vai voltar, quem vive uma vida reta diante de Deus, subirá. Porque a palavra do Senhor diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que ser santos diante de Deus. Santo não é que nós não temos pecado, pelo contrário. A palavra santo quer dizer separado. Separado do mundo, separado do pecado. Mortos para o mundo, vivos para Deus. É assim que temos que ser. Não é somente pela fé, também é pela santidade, por uma vida reta diante de Deus. Porque algumas teorias falam que a partir do momento que você aceita Jesus e você ganha o direito de morar no céu, você não perde mais a salvação. Isso não é verdade. A salvação é algo que nós temos que buscar dia após dia. Cada dia, como disse Jesus, basta a cada dia o seu próprio mal. A cada dia temos que nos santificar. A cada dia temos que pedir perdão ao Senhor, porque nós somos falhos. Nós pecamos até em pensamentos. Por isso temos que estar diariamente buscando a santidade, vivendo em comunhão com os irmãos e com o Senhor Jesus. Voltando ao nosso texto de Mateus 24. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Eu vou citar para os irmãos algumas guerras do século 20 e 21. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Vietnã. Podemos citar também aqui os atentados terroristas, que não deixam de ser uma guerra também. Homens-bombas, matando milhares de pessoas, pessoas inocentes, estão sendo mortas por atentados terroristas, por homem-bombas. Pessoas que são induzidas a fazer isso. Pessoas que acreditam que o Deus deles, que Alá, lá no céu, dará 99 virgens para quem fizer isso. Isso é antibíblico. O céu não é assim. É só mentira que eles colocam na cabeça deles. Satanás inventa essas mentiras para ali usar aquela pessoa para fazer o mal para outras vidas. Não é somente essas guerras que eu citei. Existem várias.
Tudo que eu estou falando aqui você pode pesquisar no Google. Você vai ver a extensão desse negócio que está acontecendo. É algo muito grande. O mundo vive em guerra. Pode procurar para você ver. Oriente Médio vive em guerra. Na Ásia, muitos países ali, Coreia do Norte, a própria China, países que vivem em conflito com outros países, não tem a verdadeira paz. Essa paz que só Jesus pode trazer. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, acabamos de falar aqui, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Fome, a fome no mundo. São mais de 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Esse é um número muito alto, muito alto. Só no Brasil são 5 milhões de pessoas nessa linha da fome, linha da pobreza. Pessoas que passam necessidades, pessoas que não têm um saneamento básico, não têm um alimento básico, não têm uma vida digna, pessoas que não conseguem ter o sustento para o seu corpo, estão ali nessa linha de fome. Pestes. Vou citar aqui algumas pestes da nossa época, recentes. Se você for olhar a história do mundo, você verá outras e outras. São muitas. Vírus do ebola, a dengue, zika vírus, coronavírus, gripe aviária, febre aftosa. São muitas as doenças que atingem o mundo. Doenças muitas vezes incuráveis. Podemos citar a AIDS também como um exemplo disso. Aqui também, por exemplo, agora, nos últimos dias surgiu essa notícia de uma nuvem de gafanhotos. Cerca de 5 milhões de gafanhotos devastando plantações na Argentina. E alguns dizem que esses gafanhotos estão em direção ao Brasil. Isso faz parte também dessas pestes. Isso é bíblico, gafanhotos. Verso 7 ainda. E terremotos em vários lugares. Preste atenção nesse dado. Cerca de 500 mil terremotos por ano acontecem no mundo. É um número grande. Mas algum desses terremotos, a magnitude é pequena. Não são terremotos assim devastadores, mas acontecem. Não são de uma magnitude alta, mas acontecem. Estão sempre em atividade. Jesus disse, haverá terremotos em vários lugares. Já aconteceu até no Brasil de se sentir um tremor de terra. Às vezes algum terremoto que acontece ali perto do Chile, se sente no Brasil. Vou citar aqui alguns dos terremotos que devastaram algumas regiões do mundo. No Haiti, em 2010. Esse do Haiti também foi seguido por um tsunami. Na Malásia, em 2004. Esse da Malásia matou cerca também, assim como o do Haiti, esse da Malásia matou cerca de 200 mil pessoas. Foi também um terremoto no mar, seguido de um tsunami. No Japão, a mesma coisa em 2011. Um terremoto no mar seguido de um tsunami. Devastou algumas regiões do Japão. No Chile, em 1960, esse foi o maior terremoto. Se eu não me engano, a magnitude foi de 9,6. No Alasca, em 64. Como eu disse também, se você for pesquisar no decorrer da história do mundo, acontecem terremotos, sempre aconteceram. Mas na nossa época, a frequência é muito maior, é muito maior. Você pode prestar atenção quando Jesus disse, e terremotos em vários lugares. São vários lugares mesmo, com uma grande frequência, como está acontecendo na nossa época. Eu quero falar somente até aqui esses versos. É um texto, é um assunto muito extenso. Não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas esses são alguns somente dos sinais. Mas aqui também, o amor se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, perseguição aos cristãos, escândalos dentro da igreja, falsos profetas, apostasia, é o abandono da fé. Pessoas que já viveram na igreja, já tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, mas abandonaram a fé, abandonaram Jesus. Isso se chama apostasia. No fim dos tempos aconteceria muito isso. Hoje nós somos testemunhas de muitas dessas coisas que estão acontecendo.
Isso são alertas. Olha o que Jesus disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, preste atenção nesse verso 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele, ou seja, que Jesus, está às portas. Meus irmãos, a volta de Jesus, ela é real, ela vai acontecer. E está muito próxima. Eu acredito que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Devemos estar em alerta, em constante vigilância, vivendo uma vida de santidade e de oração, buscando a face do Senhor, clamando pelas suas misericórdias, nos consagrando ao Senhor cada dia. Devemos estar, sim, preparados para a volta do Senhor, porque breve ela acontecerá e ela vai acontecer. Que esse vídeo possa te fortalecer, te orientar, te ajudar a continuar firme com o Senhor, porque a nossa redenção está muito próxima. No nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Fiquem com Deus, agradeço por assistir, Deus os abençoe, no nome de Jesus.